Oi pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês como que vocês devem fazer a atividade de recuperação. Primeira coisa, não é para todo mundo, é só para as pessoas que estão com o nome na lista de recuperação lá na atividade. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Vocês verifiquem se o seu nome está na lista. Quem puder, entra no Aula Paraná, no Escola Paraná para verificar a nota, tá? Tem como você verificar sua nota lá no aplicativo Escola Paraná. Você vai, entra lá, verifica se o seu nome tá, vê a sua nota, tá? Porque a do Margarida eu consegui deixar tudo em ordem, então do ensino fundamental tá tudo em ordem, menos do BAI, porque esse vídeo vai para as duas escolas. E o seguinte, primeiro, por que eu escolhi esse jeito de fazer a atividade? Porque muitos de vocês perderam parte do conteúdo porque não fizeram todas as atividades ou não fizeram nenhuma, tá? Então, para quem perdeu, é muito mais interessante pegar aqueles conteúdos que eu coloquei na lista como mais importantes e usar aqueles conteúdos para fazer atividade. São todos os conteúdos que estão na lista? São todos os conteúdos que estão na lista. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, você vai pegar, vai abrir um documento, tá? Lá no Google Documentos e vai fazer um resumo dos conteúdos que estão na lista. Ok, feito isso, o que você vai fazer? Você vai produzir histórias em quadrinhos, não precisam ser histórias grandes, não precisam ser muitos quadrinhos, tá? Mas você vai produzir histórias em quadrinhos daquele conteúdo. Então vamos dar um exemplo. No caso do sexto ano, tem lá a origem do ser humano. O que você entende como origem do ser humano? O que você aprendeu sobre a origem do ser humano? Eu vou dar uma dica aqui, uma dica valiosa. Você aprendeu que tem os mitos de criação, como é o mito do Adão e Eva, por exemplo, mas você também aprendeu que existe o conhecimento científico, que é o do Charles Darwin, que fala o quê? Sobre a evolução da espécie, o evolucionismo. Então você vai fazer um quadrinho contando essa historinha. Precisa ser uma história grande? Não, é uma história pequena. Por que você vai fazer? Você vai fazer isso na onde? No seu caderno de preferência ou numa folha de sulfite, aonde você achar mais fácil. Feito isso, quando você for me enviar, tá, as atividades, como que você vai fazer? Você vai entrar lá, vai colocar o Google Documentos para mim, falando como é que foi feito, né? Mandando para mim o Google Documentos através da atividade. Segundo, o que você vai fazer? Tirar foto dos quadrinhos que você fez e vai colocar junto com o documento. Na hora de enviar, você tem a opção de anexar o documento, a opção de anexar as imagens, e aí quando eu for abrir, eu vou ver lá. Ele escreveu um texto e aqui estão as imagens dele, estão os quadrinhos. É isso que é para fazer, tá? Não tem segredo nenhum fazer isso. Não precisam ser vários quadrinhos grandes, tem que ser um quadrinho por conteúdo. Então, cada conteúdo que tá lá tem que ter um quadrinho, nem que seja um quadrinho de 4, 5 quadradinhos, mas tem que ter um quadrinho, né? Você vai mandar tudo junto, porque daí na hora que eu for avaliar, eu vou ver o texto que você escreveu e o quadrinho que você desenhou. Por que isso é importante? Porque é muito mais interessante eu fazer isso do que eu mandar um monte de atividade para você responder, tá? Formulários e várias atividades para você escrever, não sei o quê. Assim, pelo menos você faz uma junção de todos os conteúdos que você perdeu e daqueles que eu acho que são mais importantes e faz um quadrinho contando a história daquele conteúdo. E isso vai ajudar você a entender como que aquele conteúdo funciona, como que aquela matéria é importante, como que você vai poder fazer isso de um jeito fácil. Você tem o seu livro didático, que você pode usar como ajuda. Tem as aulas do Aula Paraná, tá? Se você entrar no meu mural, lá no mural de história, da sua disciplina de história, você vai ver que a professora colocou vários vídeos lá, colocou resumo, colocou vários documentos para ajudar vocês a construírem esse conhecimento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir uma exceção e vou atender aluno sábado e domingo, só não me manda mensagem 10 horas da noite, tá bom? Mas
Eu vou atender vocês final de semana, se vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu oriento sobre a construção do trabalho, tá? Ele tem prazo até dia 5 de junho, que é um prazo até grande, tem uma semana aí pela frente, dá tempo de fazer, tá? Não é um trabalho grande. E qualquer coisa vocês entram em contato comigo, tá? Pode falar comigo no fim de semana que eu vou responder, se precisar, tá? Mas, por favor, só entre em contato comigo se for alguma coisa importante também, ok? E não vai me mandar mensagem tarde da noite, tá? Então, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, fala comigo que eu explico. Mas é basicamente isso que eu tô falando aqui, não tem nada de diferente disso. É somente para fazer o resumo e as histórias em quadrinhos referente ao conteúdo que você está fazendo. Ok? Abraço!